E essa parte de networking, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, que tem a ver com o meu instinto, né? Eu tava falando aqui um pouco do Fuchs, um pouco de Enneagrama. E o Enneagrama estuda 3 instintos básicos, primários, tá? São milhões de anos para a gente chegar, para poder contar essa história, são milhões de anos. Mas tem 3 instintos primários. Um é o autopreservação, que é aquele instinto que faz com que a gente se cuida, se previne, tenha cuidado. Tem o instinto sexual, que é aquele que te dá energia, que te dá força, tem muito a ver também com a agressividade. E tem o instinto social, né? No caso, eu fui contemplado, né? De onde vem esse instinto? Contemplado, Deus vai lá e coloca, né? Então eu tenho esse instinto social. Então, assim, para mim, fazer network, relacionamentos, sempre foi uma coisa muito fácil, inerente da minha personalidade, inclusive. Então, eu sempre fui uma pessoa com bastantes contatos, enfim. E na época, quando eu vim para cá, para Cuiabá, na época de 1990, estudei no Coração de Jesus, quando, enfim. E aí, o que acontece? Eu fui fazer direito. Eu também gostava, né? Fui fazer Univag, né? Eu não passei, não gostava de estudar, tá? Reprovei a 8ª série, eu sempre falo isso. Eu sinto uma coisa que as pessoas não sabem de você, eu reprovei a 8ª série. Mas esse não foi um instinto que você... o instinto do ensino. Não, eu tive que ralar pra caramba. Mas eu tinha um network da escola, era um menino, né, bem relacionado. Inclusive com os professores, né? Às vezes eu era pra ter reprovado antes. Mas aí eu fui fazer direito, né? E na época eu fui trabalhar, depois eu mudei pra Brasília, fui trabalhar no Senado Federal, na época a senadora Céres Lençarenko. E aí veio lá a questão da morte do meu cunhado, o Sábio Brandão, aquela... emblemática. Exatamente, foi assassinado. E aí a minha irmã teve que assumir o inventário. Eu volto para Cuiabá, né, para poder assumir a parte da diretor, né, de comercial do jornal, da Rádio Cidade na época. Sim, tinha o... Como era? Folha do Estado? Folha do Estado era o nome? Estado, Folha do Estado, Folha do Estado, a SB Gráfica e a Rádio Cidade. Era um grupo de comunicação. Eu vim tocar, fazer essa parte de interiorização, levar o jornal para o interior, todas essas coisas. E aí eu parei de estudar. Né? Eu tranquei minha faculdade. Porque o trabalho... Consumia e eu gostava muito, eu estava gostando daquilo. Foi aí que eu comecei o processo de autoconhecimento. Eu conheci a programação neurolinguística e consegui mudar alguns padrões meus comportamentais. Eu fiquei fascinado, né? Mas nesse caso você estava buscando para você. Para mim, na verdade, exatamente, eu estava buscando para mim, porque eu estava tendo algumas dificuldades, principalmente familiar, né? Então eu estava tendo dificuldade de expor as minhas ideias, estava com dificuldade de passar por alguns problemas. Eu li que nessa época muita dificuldade no jornal. A gente, eu tinha 20 anos, minha irmã tinha 24, meu irmão tinha 18, 19 na época. E você é jogado naquele mundo ali, e aquele mundo te engole, né? Então, assim, eu lembro que eu começava o mês, né? Cara, eu devo R$1 milhão. Eu tenho que ter R$1 milhão para pagar folha de pagamento, para pagar financiamento de máquina que era da Alemanha e que era em dólar. Cara, aquela loucura. Então, eu comecei a me desgastar muito, comecei a ter alguns processos muito difíceis, pessoalmente falando, né? Problema com relacionamento na namorada na época. E eu fui atrás do PNL, então, o negócio, a arte da excelência humana, para você poder desenvolver sua comunicação, sua persuasão, sua liderança. Vou ver isso aqui, né? E fiz um treinamento. Eu me apaixonei pela programação linguística. Aí fui investir nisso, né? Fui investir na programação linguística, coisa e tal. Nesse ponto, eu começo a mudar alguns padrões, por exemplo, internos. Por exemplo, nunca li um livro até os 25 anos. Nunca li um livro do começo ao fim. Eu comecei a estudar. Eu comecei a me informar, comecei a voltei para a faculdade, terminei a minha faculdade. Então, assim, uma coisa que eu estava com dificuldade de trabalhar, eu entrei na faculdade. Então, quer dizer, eu acordava às 5 horas da manhã, tinha um programa na rádio também, que era Cidade Independente, com o Edivaldo Ribeiro, né, na época. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, ia para o trabalho, ficava até às 18 horas, ia para a Univag, fazer minha faculdade, e no final de semana eu tinha pós-graduação. E eu estava fazendo isso com muita tranquilidade. Isso depois da programação neurolinguística. Cara, eu tenho superpoder agora, eu consigo fazer gestão do tempo, consigo dobrar a capacidade, por exemplo, do jornal de faturamento, né? Criar equipes. Que loucura, de vendas. né? Eu consegui fazer muito mais com muito menos esforço. Então, isso foi que a PNL me deu, que eu fiquei encantado. Cara, isso aqui é muito bom. E fui aprofundando. Practitioner, Master Practitioner, Master... Vou gastar meu inglês também, tá, Júlio? Então, vamos Master gastar. Master Trainers, coach pleno, coach skill, coach... Cara, de
tudo aquilo, fui fazendo todas aquelas formações, e panorama neurosocial, mindfulness. Então, que o mindfulness é o budismo sem a religião,